Graça e paz, povo abençoado. Amém? Bendito seja Deus. Então, hoje será um vídeo especial. Por quê? Porque eu vou falar para você a profundidade deste versículo aqui. Não. Porque eu vou comentar sobre a escatologia. Também não. Mas vamos ler Romanos, antes de eu falar o dia especial. Romanos capítulo 3, versículo 24 diz: Mas ele, Cristo, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo. Deus nos declarou justos por meio de Cristo. Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Então somos justos diante de Deus. Mas por que o irmão Van diz que é um dia especial? Porque hoje eu vou trazer uma mãe, a mãe dos meus filhos. Quero apresentar a você do canal, a irmã Luciana, minha esposa. Ela vai deixar uma palavra para as mamães da graça. As mamães da graça. E ela vai dizer como a graça ela é impactante, né? Como a graça ela envolve você, tá bom? Então quero apresentar aqui neste dia especial para todas as mamães do canal e aquelas que irão assistir este vídeo para a glória de Deus, a irmã Luciana. Bem-vindo, irmã Luciana, aqui, minha esposa. Ela vai comentar, vai falar, eu vou só ouvi-la, tá certo? Eu garanto a você que ela não vai falar sobre teologia, nem escatologia, nem vai doutrinar, não. Ela vai aqui falar, abrir o coração, né, mediante a graça de Cristo Jesus. Bem-vinda, irmã Luciana, ao canal Metanoia da Graça. A graça e a paz, povo lindo, povo de Deus. É uma alegria tremenda, né, estar aqui falando um pouco com vocês. E de antemão, assim, parabenizar as mães como eu, mãe do Emerson Natan, do Micael Estevão, que o Senhor nos concedeu, né, essas duas bênçãos maravilhosas. E também dois netos maravilhosos, o Davi e o Noah Miguel. Então, para vocês mamães, vovós, feliz dia para todas nós, amém? E a todos vocês, os irmãos também, queridos e queridas desse canal maravilhoso. E dizer a vocês que muito obrigada, obrigada mesmo, pela força, né, que vocês têm dado ao meu esposo, que antes eu chamava sempre de Pastor Van, mas hoje a gente entende que é irmão Van, né? Tão bom, né? Tão simples. Irmã Luciana, não missionária Luciana, mas irmã Luciana. Pra gente isso é uma alegria. Título, só o Senhor. Então, glória a Ele para todo sempre. Amém? Meu esposo. Então, ela vai falar mais, né? A primeira vez eu a convidei para que ela pudesse deixar aqui uma mensagem da graça de Cristo. Não a mensagem da graça, mas ela falar, comentar e dizer o quanto a graça é impactante. Quando a graça chega, o evangelho da graça pregado nas cartas de Paulo. Então hoje a gente teve um pouco de alguns contratempos, né, algumas dificuldades, a palavra é esta, algumas dificuldades de aceitar, né, a graça. Mas, meu irmão e minha irmã, você que é aí da graça, que está aí do outro lado, né, alguns irmãos que comentam aqui, que nos acompanham, né, e vê o quanto as cartas de Paulo é importante para nós. Então, a irmã Luciana comenta mais um pouco como você recebeu o evangelho da graça revelado nas cartas de Paulo. Presta atenção com a visão, né, de uma mulher, da minha esposa, assim também como acredito que aconteceu na sua vida. É o seguinte, assim, como eu tenho dito sempre ao meu esposo, os estudos que são dados, né, da graça, da escatologia consumada, né, é algo impactante.
Então, como o título que a gente sugeriu, meu esposo falou, olha, meu filho, eu quero falar sobre, modo geral, né, do que eu vejo sobre a graça. E o impacto da graça é algo assim, como diz o título do canal, metanoia. Uma mudança de pensamento, uma conversão. Verdade. Né? Então, tivemos a conversão. Vai fazer. Meu esposo não é bom de data, não, viu? De vez em quando ele dá umas enroladas aí, mas isso eu acredito que é da maioria dos homens. Então, assim, o nosso filho mais velho vai fazer 30 anos, então 30 anos vamos fazer também de quando a gente, vamos dizer assim, né? Aceitamos a Jesus, como diz a religião. Mas, irmãos, antes de tudo isso, eu quero dizer a vocês que essa conversão na religião é muito importante também. Sim, por que não? A religião trouxe pra gente benefícios, né? Então, assim, foi dali que veio a crescente e chegamos aonde estamos, né? E nada foi assim perdido, entre aspas, né? Daquela situação da família, do entendimento que tivemos, assim. Hoje a gente consegue dividir as coisas porque passamos 27 anos diretos na religião evangélica. Então hoje nós temos o entendimento que nós temos porque passamos por ela. Nós vivemos dentro da igreja como líderes de departamentos, como líderes de pessoas, chegamos ao diaconato, crescemos, como eu cheguei até missionária, meu esposo foi diácono, líder de evangelismo, eu fui presidente de grupos de dança dentro da igreja durante 27 anos, líder de adolescente, líder de jovem, líder de mulheres. Meu esposo chegou no caso, né, a diácono, como eu falei, aí presbítero, e depois pastor e eu missionária. Tudo isso a gente foi crescendo junto. Então, assim, não foi perdido coisas assim a respeito da moral, desse tipo de crescimento que a gente teve. Porém, muito massacrante. A religião, ela massacra. Verdade. Ela, ou seja, escraviza de uma maneira tal que ela traz um impacto quando a graça chega. Né? Há um choque tremendo da graça, né, que nos é revelada com a religião. Então, para mim, assim, minha visão, como os estudos, como eu falei, que são fortes, impactantes, e eu disse, meu filho, eu quero trazer meu jeito, assim, a minha maneira de ver, porque eu não sei dar estudo como ele dá, mas eu entendo tudo, eu fico ali no cantinho, aqui junto com ele, todos esses vídeos, aliás, 99%. Eu estou aqui com ele só quando eu saio para resolver alguma coisa ou estou ocupada, que eu não fico aqui com ele no quarto enquanto ele está gravando. Mas aí eu aprendo muito aos pés de Gamaliel. Mas, irmãos, esse impacto tremendo, né, que chegou pra gente há uns 3 anos e pouco aí, quando o irmão chegou pra gente trazendo o Evangelho da Graça, isso chocou. Chocou de uma maneira que eu dizia ao meu esposo, olha, vamos devagar, cuidado, que é isso, né? Então, assim, a gente cresceu esses 27 anos, cresceu assim, que eu estou falando em termos de religião. A gente cresceu nesse ritmo de não perder culto, que era pecado, de participar de tudo que fosse consagração, matutina, no caso, cultos de orações, de doutrina, jejum, votos. Tudo que você já sabe a respeito de religião evangélica,
A gente tinha o dízimo, né? Imagine você aí do outro lado, que talvez pai, mãe, e aquela necessidade extrema de você ter que comprar o leite do seu filho, ter que comprar a roupinha do seu filho, colocar comida dentro de casa, e muitas das vezes seu filho adoece. E você sabe que você tem aquele dinheirinho ali contado. E daí você tem que mexer e se sentir culpada, por dizer assim, eita, a 10ª parte eu estou tirando. Meu Deus, me perdoe. E chegar o dia da Santa Ceia, você não ceiar porque está se sentindo culpado, porque você roubou a Deus. Então, assim, como líderes, muitas das vezes até escondia isso, omitia, né, assim, de certa forma, para não chocar, para ser o exemplo, né, muitas das vezes, porque mexeu no dinheiro ali, descontrolou um pouquinho, deu o restinho, que comprou o remédio do filho e deu o resto, né, então se sentiu culpado, mas tem que apresentar lá no gasofilaço, que você dizimou, que você fez a sua parte, para que o pecado não seja maior ainda. Então, irmãos, são essas coisas que, sabe, o impacto da graça, ela traz. E comigo foi assim, com meu esposo também. Porém, há muitos anos atrás, ele já dava estudos sobre, que ele duvidava muito. Ele dizia, Luciana, tem alguma coisa de errado. Dá, no caso, estudo para dizimar, batismo nas águas, batismo, essa história de dom de línguas, que só vai ser salvo quem fala em línguas. Tantas questões que ele ficava na dúvida, porque sempre foi a ceia, né? Quem conhece meu esposo, quem conhece irmão Van, né, sabe que sempre ele foi dedicado aos estudos. Como eu já falei, há quase 30 anos, no caso, o testemunho assim, né, de mudança de vida, depois chegou a metanoia. Então, assim, há quase 30 anos atrás, a gente sofria muito, né, devido ao vício que meu esposo tinha, essa coisa dele ter o evangelho na época como caretice, e a gente sofria demais porque ele queria libertação, e eu sofria porque eu queria vê-lo liberto, e a família, minha sogra, né, também sofria muito. E a gente ficava nessa batalha, nessa luta. Até que um dia ele chegou em casa e disse pra gente, eu e minha sogra, sentar, que ele tinha dado um passo para Jesus. Então aquilo pra gente, a gente achou muito impactante. Naquele momento foi um choro só dentro de casa. De imediato eu estava de resguardo desse filho mais velho. E quando ele chega e fala aquilo pra gente, pra mim, pra minha sogra, ele disse, mãe, sente, senão a senhora vai cair. Luciana, tu senta, senão tu vai cair. Eu já estava lá com um neném no colo, né, recém-nascido, quando ele disse que a partir daquele momento ele iria ser crente. Então, assim, pra gente foi algo extraordinário, maravilhoso, e foi e né, essa questão e dessa mudança que o Senhor Jesus ele fez na nossa vida. Então, todo o vício que ele tinha lá, né, atrás, Deus fez isso nele. O vício que ele tinha lá, Deus transformou isso em bênção, assim, fazendo ele mergulhar nos estudos. Então, sempre ele quis pesquisar, ele quis, assim, Deus que gerou isso nele, né? Esse desejo, mesmo ele trabalhando horas e horas para coisas de pai, né? De trazer o alimento para casa, o sustento da família, mas os tempinhos que ele tinha era mergulhado nos estudos. Então, assim, não tenha medo
né? De ver os vídeos, de aproveitar o conteúdo, né? Assim, que é passado para você. Uma observação aqui, né? Que ela tocou, que a religião, ela tem esse poder. Tem. De transformar o homem externo. Ela tem esse poder. Ela alcança, né, a mudança do homem, mas ela não tem o poder de alcançar o pensamento. Ela não muda a tua maneira de pensar em termos de graça. Isso, só quem tem esse poder de fazer isso, como o grego, né, a terminologia, a palavra grega metanoia, né, que é uma mudança de pensamento. Isso só vem quando você aceita o Cristo ressuscitado. Aí você deixa de ser um religioso, já está transformado, né, já tirou você das drogas. Tira sim, ajuda. É igual uma pessoa quando é dependente de qualquer droga. Dos alcoólicos anônimos. Justo. No caso, né, uma pessoa viciada, um alcoólatra, e vai fazer um tratamento nos alcoólicos anônimos. Exatamente. Serve, ele consegue se libertar. Mas para a salvação da mente, da mudança de pensar, do Cristo eterno, do Cristo ressuscitado, deixar de ser um religioso e passar a ser um filho, uma filha de Deus, só as cartas de Paulo, o Evangelho, né, ali escrito nas cartas do apóstolo Paulo. Então, a irmã Luciana, né, vai falar mais um pouco sobre isso. O que o Evangelho da Graça, né, como ela recebeu este Evangelho da Graça e o impacto tanto positivo que o Evangelho da graça causa, né, ele faz tanto o impacto positivo como o negativo. Luciana. O impacto, vamos começar pelo negativo. Quando chegou, como eu tinha dito para a gente, foi algo assustador. Quando o irmão chegou para a gente e falou assim: olha, pastor Van, na época, né? Você sabia que o que é pregado hoje, o que está sendo ensinado, não é mais para realizar, porque isso aqui é para o povo judeu, né? E a gente, ele até falou o termo de gentil, né? Como gentil, não nos serve. Então, ele começou a trazer lentamente o Evangelho da Graça e disse: olha, pastor Van, veja esse vídeo. E começou a conversar e a gente ali, e aquilo pra gente, ele começou uma vez, ele disse assim: missionária, você sabia que a gente não tem pecado? Uhum. Eu fiquei assim, passada, né? Porque a gente cresceu no Evangelho dentro da igreja, que mesmo sendo igreja, é cheio de pecado. Porque se você, né, se uma pessoa, ela tá na igreja e de repente ela põe um cigarro na boca, ela vai para o inferno. Se de repente a pessoa tá na igreja evangélica e soltou um palavrão, ela vai para o inferno. Se no dia de Santa Ceia tiver algum irmão que está chateado com ela, com essa pessoa, e o pastor briga, que não é algo espontâneo, aquela pessoa assim, ir até a outra e pedir perdão, se não tomar ceia, ela está em pecado, ela vai para o inferno. Se não dá o dízimo, vai para o inferno, e assim vai. Então, quando ele chegou e disse que a gente não tinha pecado, eu digo: ai, Ivan, pelo amor de Deus. Como diz, né, o nosso netinho Davi, ai, meu Deus. Então, assim, eu fiquei assim, meu chão se abriu, eu disse: pronto, eita, água de cabedelo, amor, vou tomar a minha também, viu? Essa água de cabedelo é boa. O irmão Valdemir da Bahia comentou aí
Essa água de cabedelo, irmão Van, isso é uma bênção. É doce, viu? É doce. É uma bênção. É verdade. E quando ele disse, para mim, irmãos, o maior impacto da graça, a parte negativa, né, assim, foi essa situação de que eu disse, Ivan, esse irmão aí tá por fora, esse irmão, ele tá trazendo algo aí que uma a gente heresia. é uma heresia muito grande. De Ivan. início você toma como heresia. Aí ele falou assim, peraí, irmão, vamos conversar e tal. E ficou toda essa questão que mexeu com a gente, aí os irmãos dentro da igreja começaram também a ver aquele, como a gente chama no meio religioso, ou começou a ver aquele reboliço, né? Aquela divergência, alguns irmãos não estavam se interessando mais, dizendo, o pastor está sendo muito duro, né? Porque tá tirando, aí o meu esposo já foi na liturgia, nos estudos que tinha, já foi aos poucos, eu já estou contando já, assim, avançando, já foi aos poucos colocando, né, introduzindo o Evangelho da Graça aos pouquinhos. Eu disse, amor, vamos devagar, que é para os irmãos não ficarem tão chocados. E aquilo que a gente já sabe, não adiantou. Não adiantou, porque, deixa eu colocar meu óculos de novo, é assim mesmo, quem tem miopia é assim. Então não adiantou porque muitos ficaram impactados, assim como a gente, né? E saíram do nosso meio, fomos perdendo membros, assim, sabe? Que a causa do impacto maior é você vir lá do berço. Os primeiros passos, para você entrar na religião evangélica, qual o primeiro passo? Você tem que se batizar. Então, descer as águas, beleza, você vai lá e se batiza. Agora, depois que você, quando vai, na verdade, no Evangelho da Graça, nas cartas de Paulo, vê que o batismo é com o Espírito Santo, e o batismo das águas não produz nada, não tem valor nenhum, não tem peso nenhum, não faz diferença nenhuma na tua vida. É isso que de início você não aceita. Não, Jesus mandou batizar, João Batista batizou, Paulo foi batizado, Jesus se batizou para ser o nosso exemplo. É isso que você ouve na religião. Muito. É isso mesmo. A questão mas pastor, então quer dizer que o senhor não vai batizar mais, pastor? O senhor não vai mais... a gente não vai mais ceiar, né? E pastor, e como é que fica agora os cultos de orações, as nossas, que a gente, irmão, sabe? A gente se retirava, né? E ia para fazer na praia, né? Orações na praia a gente fazia, e a gente também fazia aos domingos, uma vez por mês, né, amor? Domingo de manhã de ceia, a gente fazia consagração. Então, tínhamos esses ritmos religiosos que impactaram. Porque ou você é da graça, ou você é da lei, que não serve também, né? Assim, lei pra gente de maneira nenhuma. Hoje, pós-cruz, é graça e acabou, né? Então, assim, nem a lei, na verdade, a religião evangélica e as outras religiões que querem exercer a lei, não é lei, porque não é judeu. Então, a lei ficou para os judeus. Da época que a gente sabe, né, a gente tem estudado isso com força, nos anos 70, tudo isso foi por terra. Então, assim, acabou, aonde se fazia toda a parte cerimonial era no templo de Jerusalém. Então, foi a ruína. Não existe mais, não existe nem para judeu e tampouco para a gente. Então, não adianta. Houve um impacto porque
por eu ser na igreja, vou falar pelo lado das mulheres que estão me ouvindo, por ser líder de grupos de danças, grupos de mulheres, de jovens, dessas coisas, então foi parado isso aí, né? Porque não há sentido reunir um monte de gente para dançar, fazer teatro, fazer isso, aquilo, outro, e no estudo e uma minoria, né? Então a gente foi vendo, pegando os valores, o que é o verdadeiro culto, o que é que a graça nos apresenta. Então o verdadeiro culto, como Paulo disse, é o culto racional. Então na religião evangélica a gente vê que eles falam de culto coisas que não é da prática de culto. Como, por exemplo, espetáculos, né? O que a igreja evangélica hoje faz é espetáculo, não é o culto. O nosso culto racional, ele transcende paredes, né? Tanto faz você estar dentro de 4 paredes, exatamente, como você está dentro do seu banheiro, exatamente, como você está na sua cama, lavando sua louça, lavando minha louça. Ele lava a louça, viu? Aí limpa o fogão. Muito bem, obrigado. Muito bem, obrigado. Não sabe cozinhar. Não. Mas aí deixa comigo, né? Ele gosta. Então, assim, me ajuda muito. E ele tá lá lavando a loucinha dele, ou fazendo qualquer outra coisa, né? Eu também. E a gente tá ali no nosso culto racional. Então aprendemos, né, esse impacto ainda negativo. Como assim? O impacto foi tão forte que um dia a gente pode falar, mas de algo assim que chocou a gente também, é que logo no início, né, quando a gente saía na rua, né, amor? Aí as pessoas mudavam de calçada. Você tá entendendo como é chocante? Eles já viam a gente de um modo diferente de um herege. Isso. Que tinha demônio, o demônio estava na mente da gente, porque a gente dizia assim agora, olha, a salvação, a religião não prega que a salvação é pela graça? Então, não só a salvação, mas todos os meios de você conquistar até uma bênção de Deus, uma porta, um emprego, uma cura, né, qualquer outra coisa neste mundo também é pela graça. Não é pelo teu jejum, pelo teu dízimo, pelo teu voto, pela busca do Espírito Santo, pela tua oração forte. Não existe isso. Se é graça, meu irmão, graça é mérito de Cristo, foi conquistado na cruz, Efésios 1:3. Então, a gente não vai deixar alongar muito, né? Ela vai agora deixar uma mensagem para as mamães. Ontem nós saímos, escuta só, eu, ela, meus 2 filhos, nossos filhos e as noras. E as 2 noras. Fomos comer, olha, a lapa da posta do peixe. A lapa da posta do peixe. Menino, foi tanto que sobrou, né? Numa benção, aqui no lugar, um lugar abençoado aqui em Cabedelo, aqui perto de... foi em Forte Velho. Forte Velho. Você que é aí do Rio, de São Paulo, do Sul, qualquer lugar do Brasil, se você conhecer Cabedelo, conhece Forte Velho, Costeiro... É lugar turístico. Você que conhece, você vai dizer, eita, é mesmo. Então, essa é ontem, Dia das Mães, uma bênção. Olha o peixe, eu estava com vontade de comer eu digo, eu quero peixe com pirão. Então, ela vai concluir agora. Isso. Para a glória de Deus, a todos, um forte abraço, a paz do Cristo eterno na tua alma e Deus continue te abençoando grandemente. Então a irmã Luciana vai concluir em nome de Jesus. Pronto. E dizer a você que o impacto, o bom impacto, né, da graça maravilhosa é que ela nos deixa livre. Amém. Né? Livre de tudo isso. Se assim meu esposo quiser, depois a gente fala mais um pouco sobre... Vou querer sim, vou querer que ela me ajude agora. Então vamos deixar para o próximo para eu falar um pouco. Pronto, né? Então espera só um pouquinho que no próximo vídeo a gente vai estar falando mais um pouco, tá bom? Então, beijo no coração para as minhas irmãs queridas e um abraço forte aí para todos do canal. Muito obrigada. Que o Senhor Jesus multiplique as bênçãos de cada um. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Deus, eu quero que você fique aqui, ó,
neste versículo aqui. Olha o que é uma metanoia. Olha o que é uma metanoia. Vou só ler para a gente desligar ali. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Paulo está se referindo aqui aos judeus, costume judaico, né? O batismo, o dízimo, a ceia, que é Páscoa, o jejum, a busca do Espírito Santo nos montes, não sei o que, tal. Esses costumes que eles praticavam e a religião evangélica pratica nos dias de hoje. Então não imitar, mas não fazer. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. Metanoia. Isso. É o nome do canal. Metanoia, tá vendo? Então, por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para você. Amém? Deus te abençoe grandemente. Paz de Cristo Jesus.